Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, abrindo microfones, eu meio gripado, desculpem pela voz, mas eu tô, essa mudança de tempo que está aqui, Caroline, é uma loucura. Você acorda com frio, na hora do almoço faz calor, depois volta a ter frio, acaba com a garganta de qualquer um, acaba com a voz de qualquer um, não tem como, mas a gente segue em frente. Segue sorrindo. Nem fala, nem fala. Eu estou aqui com mais uma amiga que a gente fez para a gente bater um papo sobre um livro muito legal. Mas antes eu quero abrir o programa como eu faço sempre. Eu quero saber quem é Caroline Poole por Caroline Poole. Eu sou uma grande curiosa de mim mesma. Grande curiosa de mim mesma. Nasci no Rio de Janeiro. Enfim, estudei teatro, estudei cinema, depois fui estudar línguas, fui estudar inglês, morei fora e me estabeleci, construí família aqui nos Estados Unidos, onde eu moro há 10 anos, mas eu vim para cá a primeira vez há 20 anos atrás. Tá. E, enfim, tenho uma filha. Comecei a escrever livros em 2022, livros para crianças. Me apaixonei por isso, descobri um propósito muito lindo na minha vida. Assim, é algo que me preenche muito, que me dá um senso de propósito mesmo, enfim. E é isso. Muito legal. Me diz uma coisa, por que escrever livro para crianças? Por que escolher esse... Eu acho fantástico, eu acho que os escritores que escolhem o público infantil, eu acho que são predestinados, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito mais difícil escrever para criança do que escrever para adulto. Você tem que ter muito mais cuidado. Por que essa tua vocação? Por que escolher os livros infantis? Então, eu me apaixonei por livros infantis quando eu tive a minha filha. E quando eu saí do hospital, né, da maternidade, a maternidade deu para a gente um livro de uma autora aqui dos Estados Unidos que chama Nancy Tillman. E o livro era assim, uma declaração de amor a um neném, sabe? Legal. E depois eu fui procurar, pesquisei o trabalho dela e assim, eu me encantei demais com o propósito dela. Ela fala que há uma janela na vida da criança em que tudo que é falado para a criança, ela absorve e ela vive depois a vida dela baseada nessas palavras que ela ouviu nessa janela, quando, né, ela era criança. E que o objetivo dela, ela continua, né? O objetivo dela era dar palavras aos pais, para dizer aos seus filhos. E isso mexeu comigo muito, assim, porque em muitos momentos da minha maternidade, em que me faltavam palavras para dizer o tanto de alegria que eu estava sentindo ali, sabe, para me comunicar com a minha filha, foi em livro infantil que eu achei. Que legal. Então, eu vejo, assim, pela minha experiência, a importância que o livro infantil teve na minha relação com a minha filha. E outro detalhe, assim, que mais tarde eu fui, né, assim, eu passei por todo esse processo criativo de buscar em minha coragem, né, de fazer o livro, de entender que sim, eu conseguiria fazer, passei por todo esse processo. Depois que passou, que o livro lançou, né, assim, as coisas começaram a fazer ainda mais sentido na minha cabeça. De que, assim, todos esses movimentos que a gente vê por aí de empoderamento, né, é tudo direcionado para adulto, assim, a maioria. Tudo direcionado para adulto. E eu penso que o empoderamento precisa acontecer nas crianças, enquanto são crianças.
Porque aí quando elas se tornarem adultas, elas já estarão empoderadas. Sabe assim, a busca assim da autoestima, a construção da autoestima da criança é algo importantíssimo, assim, porque os pais precisam ter atenção nisso, né? Assim, o controle exagerado da criança, não deixar a criança ter voz, sabe? Isso tudo constrói inseguranças que mais tarde vão precisar ser tratadas. Então, se a gente tiver atenção nesse sentido, de que enquanto cuidador, enquanto pai, a minha filha precisa se sentir amada e precisa se sentir especial, e, sabe? Eu tenho certeza que a minha filha, quando crescer, a autoestima dela vai ajudá-la em muitos momentos da vida dela, sabe? Assim, de protegê-la, de empoderá-la, sabe? Uhum. Eu acho que assim, o meu trabalho está indo para o meu trabalho com criança está indo muito para esse caminho, sabe? De conscientização mesmo, de que cada criança especial, a mensagem do livro que eu escrevi fala isso, né? Você é especial porque você existe, só o fato de você existir, a existência é o que é o mais precioso, né? Assim, eu queria muito dizer isso para minha filha e deixar isso registrado em forma de livro, né? O livro foi muito inspirado nela, mas depois agora se estende, porque eu quero muito que todo mundo que leia esse livro, tanto crianças quanto adultos, sintam essa mensagem de que você é especial e porque porque você está nesse mundo, porque, sabe, assim, você tem a sua luz, você dá a sua contribuição para o mundo. É muito legal isso. Muito legal isso de você reconhecer assim, a individualidade, ou seja, cada criança vem com uma mensagem específica e muito de função de nós pais, e eu falo como pai também, é tentar reconhecer essa mensagem e dar voz para essa mensagem, né? Obviamente tem toda a questão da orientação, tem toda a questão da educação, tem toda a questão do cuidado, mas reconhecer qual é a mensagem que o seu filho veio trazer para o mundo e ajudá-lo ou ajudá-la a dar essa mensagem, a cumprir essa missão de dar essa mensagem para o mundo. Muito legal isso. Muito legal isso. Todo mundo, a gente tem a nossa voz, né? A gente tem as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente não gosta de fazer, o que deixa a gente desconfortável. As criança também. Então, assim, a criança que não se sente ouvida é de partir o coração. Sim. A criança está ali, está te dizendo algo que, né? A criança consegue se expressar. A criança que já tem a fala, que já consegue, né, se expressar, assim, já se sente à vontade com os pais de falar, olha, eu não quero ir, eu não me sinto, né, não tô... Escuta o que o seu filho está dizendo, deixa ele escolher também, sabe? São pequenos momentos que fazem a criança, não precisa de muito, são pequenos os momentos que a criança vai entender que está tudo bem e que ela pode ser ela. Assim, sabe? Isso para mim isso vai fazer uma diferença. Faz diferença. E como adulto isso vai fazer uma diferença. Nossa. Sim. Total. Quantas vezes a gente, quando criança não foi ouvido, depois teve que pensar sobre isso já depois de adulto, né? Assim, a nossa geração foi... Ou então não conseguiu se expressar, né? Exatamente. E tanto que a nossa geração está criando esses movimentos todos de empoderamento, né? O empoderamento da mulher, o empoderamento
né, disso, daquilo, que é muito importante para a nossa geração, porque, né, quando a gente foi criança, não se tinha tanta informação. Agora a gente tem essa informação, o nosso trabalho agora é com as crianças, sabe? Eu vejo, E você sabe, viu, cara? Tá, você sabe que eu acho que eu não sei o que é, eu não vou dizer melhor, mas menos pior, é não ter informação ou ter muita informação e não saber utilizar. Que hoje em dia a gente está vivendo um mundo onde o acesso à informação é tamanho e a informação é tão rápida que o que eu vejo de pessoas que simplesmente não sabem usar isso, sabe? Ou não sabem usar e quando usam por errado. Eu acho que trabalhos como o teu são extremamente importantes. Extremamente importantes. Obrigada. É algo que eu sou muito apaixonada, assim, quando eu falo sobre esse assunto, porque eu vejo na minha filha o resultado, sabe? E eu tenho em mim as minhas inseguranças que foram construídas, né? Então, assim, eu vejo muito nítido a nossa responsabilidade enquanto cuidador, enquanto mãe, a nossa responsabilidade de trazer para o mundo uma geração com uma autoestima melhor do que a nossa foi, do que a nossa teve, sabe? Tá com a gente agora. E tem sim, tem muita informação, é bem perturbador, né? Assim, e muitas opiniões diferentes também, embasadas, opiniões diferentes e embasadas. Assim, mas eu acredito que é o que fala com o seu coração. Né? Tem coisas que você escuta que são opiniões embasadas, mas que para mim não fazem sentido. O que fala com o meu coração é onde eu me concentro, sabe assim? Tipo, isso aqui para mim faz sentido, muito sentido. Deixa eu entender como é que eu vou aplicar isso na minha vida, deixa eu entender como é que eu vou, sabe? E aí meio que tapa as outras... É ter esse discernimento, né? É ter esse discernimento daquilo que faz sentido, daquilo que é útil, daquilo que você tem que ouvir, daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você tem que simplesmente deixar passar. E é muito difícil hoje em dia deixar passar. É muito difícil. Porque é muita coisa, assim, gente, é muita coisa. Até na parte, assim, enfim, dando um exemplo bobo, mas a parte de alimentação também, né? Você vê quantas coisas, né? Quantas pessoas, né, falam, né, coisas completamente diferentes e super embasadas, assim, em estudos diferentes. Você fica assim, gente, como é que pode, né? O que eu faço agora? Tomo meu café ou não tomo meu café? Nossa, eu lembro que você me lembrou agora, quando eu estava começando a faculdade, lá pelos idos da década de 80 do século passado, tinha um livro chamado Ansiedade da Informação. E a primeira vez que eu li esse livro, eu achei fantástico. E era bem isso. E ele falava que você não conseguia ler todos os jornais e todas as revistas, ouvir todos os noticiários nas rádios, assistir os noticiários na TV, e às vezes você ficava com uma ansiedade, achando que você estava perdendo alguma informação. Eu fico imaginando esse mesmo autor escrevendo esse livro nos dias de hoje, com Facebook, Instagram, WhatsApp. Não é nem ansiedade, é medo. As pessoas hoje em dia têm medo da informação, porque primeiro você não sabe o que é verdade, o que é fake news, o que vai... Então, hoje em dia não se tem ansiedade, se tem desespero. Desespero pela informação. É isso que você falou, você tem que ensinar as crianças a conviver num mundo desses. Você não pode isolar. Não, olha, você não vai ter acesso às mídias sociais. Você pode não dar acesso, mas as mídias sociais vêm e pegam teus filhos. Não tem como. Não tem como. Então, é tentar ensinar a lidar com isso. Tentar ensinar a se questionar também, a questionar as coisas, né? Porque nada é assim, 880. E o porquê que essa pessoa está falando isso,
Da onde que veio essa informação? Enfim, esses questionamentos a gente pode ensinar para as crianças, e é importantíssimo, porque a internet, mídia social, assim, não vai a lugar nenhum, está aí, né? Assim, é uma ferramenta imensa de trabalho das pessoas, gera dinheiro, né? Muita gente. Sim, nossa. Assim, não vai a lugar nenhum para as empresas, né? Propaganda, formas de marketing, tudo isso. E essa questão de regulação que eles querem colocar, temos que regular a internet, regular as mídias sociais. Muito mais interessante do que regulação. Eu não tenho, eu juro que eu ainda não sei se eu gosto de regulação ou se eu não gosto, mas é o seguinte: ensine e fazer o que você faz, ensine as crianças a utilizar. A hora que isso estiver bem utilizado, a hora que esse pessoal todo que só vive propagando fake news não tiver público, eles param. Sim. Sabe? Eu acho que a boa utilização é a melhor regulação que tem, de todas. Sim, eu também acho. É dialogar muito, né, com as crianças, com os adolescentes, porque é seríssimo, assim, que causa saúde mental dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes, é seríssimo, é uma tristeza, assim, é uma tristeza, porque você vê aqui nos Estados Unidos é seríssimo o nível de depressão, de suicídio, é uma coisa assim. Mas aí é fortíssimo, aí é muito forte. As notícias que nós temos. Assim. Agora, já que você entrou nessa questão dos Estados Unidos, deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar no teu livro, que metade do programa já foi, mas eu adoro quando a gente começa a bater papo. Eu falo pra caramba, Sérgio. Por favor. Não, por favor, continue. Você vê diferença da literatura infantil brasileira da norte-americana? Tem diferenças, assim, as preocupações, os formatos, o que é oferecido para as crianças? Não sei se você tem contato com o que é feito aqui no Brasil ou o que é feito aí nos Estados Unidos. Assim, eu não sei. Deixa eu pensar, sabe como eu pensei nisso? Ou não, de repente um livro americano pode ser traduzido para o português e funciona, um livro em português pode ser vertido para o inglês. Assim, tem uns autores aqui que eu vejo, eu tento ir ao Brasil uma vez por ano, né, porque eu tenho, meus pais moram no Rio de Janeiro, e eu sempre vou à livraria, eu amo livraria, eu fico doida com livraria. Então vem logo que estão acabando, viu? Tá cada vez mais difícil você achar uma livraria. Que tristeza, né? Eu gosto tanto de livraria. O ambiente é gostoso, né? O ambiente de uma livraria é gostoso, né? É uma coisa de leveza, de luz, assim, de palavras, de ideias. Eu adoro a energia de livraria, assim. Eu acho, ainda mais quando tem café. Quando tem aquele cafezinho que dá pra você olhar o livro. Mas você sabe, olha, só abrindo um parênteses. O problema das livrarias do Brasil é que os próprios livreiros não souberam utilizar as livrarias. E que foi o que você falou. Livraria não é para comprar livro. Livraria é um lugar para você frequentar, para você se sentir bem, para você tomar um café, para você ouvir, conversar com amigos. E os livros estão lá e eles vão fazer parte desse momento. Não, o povo aqui só quis vender livro. Não, tem que vender livro. Vender livro. Infelizmente, brasileiro não compra livro. A livraria é a experiência da livraria. Exato. Né? Você entra pela experiência toda ali, aquele monte de livro, aquele monte de ideia, aquele monte... aqui tem um dizer que fala, né? Todo livro que você segura é um sonho realizado de alguém, sabe? Do autor. E é muito isso, assim, quando eu vou em livraria eu fico pensando, gente, o que é esse autor? Quantos anos de pesquisa, né? O sonho que foi esse livro aqui agora, né? Assim, eu não sei, eu fico pensando nessas coisas. Assim, por aí Mas, enfim, voltando aí à pergunta que você fez, né, né, de se eu vejo diferença, eu vejo, não sei, eu acho que eu vejo pouco, sabe? O livro infantil tem muito, enfim, dentro da categoria de livro infantil, você tem os livros mais lúdicos, né? Você tem livros engraçados, você tem as poesias para criança. Então, dentro da categoria infantil, existe subcategoria já.
E eu vejo muito livro aqui que é traduzido, que eu vejo traduzido em português, né? Tem o Kolbe, tem um autor que é fantástico também, que também o trabalho dele é todo voltado para a autoestima da criança, os pais lerem, assim, falarem palavras de mensagens, né, assim, de empoderamento para a criança, que se chama Kolbe Yamada. Ele fez vários livros já, e tem assim, O que você faz com uma ideia, é um livro dele que eu já vi no Brasil. Tem um que chama Tentando, é uma mensagem para a criança confiar em si mesma, nunca desistir dos seus sonhos. Então, assim, tem muita coisa que tem no Brasil também. Que legal. Enfim, que vem de autores de fora, que são muito legais, assim. E eu vejo pouca diferença, mas assim, eu entendo e observei já essas subcategorias dentro da literatura infantil. Que legal. Do engraçado, da poesia, dessas mensagens de empoderamento. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com, assim, de não politizar isso, né? E eu acho que, e aí nos Estados Unidos, vocês estão vivendo um momento de polarização política, acho que tão grande como aqui no Brasil. Então, precisa tomar muito cuidado para que esse momento não seja refletido nas crianças, ou seja, mostrar o que está acontecendo, por quê, compreender a história, mas tomar cuidado, gente, sabe, cuidado que a saída dessa polarização não está mais na nossa geração. Eu acho que assim, a gente vai demorar as próximas gerações que vão saber equilibrar isso, parar de, sabe, ou ser vermelho, ou ser azul, ou ser amarelo, ou ser verde. Gente, o branco é que bom. Branco e preto são ótimos. O diálogo é fundamental, assim, e os questionamentos também, sabe? Existe um equilíbrio aí, né? O caminho do meio, sabe? Porque também nessa polarização você vê que quando há quer dizer, não é quando há, mas a polarização que a gente tem são pessoas embasadas, assim, né? Você vê gente super inteligente, que estudou pra caramba, que apoia um lado, e gente super inteligente que estudou pra caramba, que apoia o outro lado. Então, assim, não é que a outra pessoa não sabe o que tá falando. Sim. Sabe assim, não sabe o que tá falando. Nossa, gente, sabe, vamos respeitar, assim, né? Elas sabem, os dois lados. Tem pessoas que estudaram e que são embasadas e que realmente aquela é a visão da pessoa. Então, assim, vamos tentar achar o caminho do meio. Saiba ouvir, né? Saiba ouvir. Assim, eu acho Em compensação, você tem aquele outro lado, né? Daquela pessoa que defende um lado porque não gosta do outro. Não, mas por que você gosta desse lado? Não, eu não gosto do outro. Eu respeito que você não gosta do outro lado, mas por que você gosta desse? Não, eu não gosto daquele. Eu falei, meu Deus, a pessoa não sabe dar um motivo positivo. A pessoa não sabe dar um motivo positivo para ter a opinião dela. Ela sabe criticar o outro. Fala, gente, desculpa, isso não é posição, né? Isso é crítica pela crítica. Fala sério. Eu vejo isso também. Tem isso também, mas assim, eu acho que o caminho do meio da ponderação, né, da conversa, eu acho que é por aí, que é o que vai salvar todo mundo. Agora, Caroline, me diga uma coisa. A coruja sempre foi, pelo menos eu sempre conheci corujas, como um símbolo de sabedoria, um símbolo do conhecimento e tal. E aí você vem e me escreve um livro chamado A Coruja que Não Sabe de Nada? Que raio é isso? Foi uma brincadeira de verdade, assim. Maravilhosa, eu adoro coruja. Corujo é bom, né? Eu adoro coruja. Pelo animal em si, enfim, acho um animal fantástico e misterioso também, né? Mas eu fui pesquisar, assim, porque eu queria fazer essa relação com o fato da coruja ser esse símbolo em algumas culturas, né? Porque, enfim, tem outras culturas que não veem a coruja dessa forma. Mas quis usar esse simbolismo para
fazer essa brincadeira, assim, né? Às vezes você acha que sabe muito e você está totalmente enganado, sabe? Está redondamente equivocado. Eu queria fazer essa brincadeira. E aí eu fui pesquisar e achei esse significado de Tá. que a coruja era o animal que andava sempre com Atenas, que era a deusa da sabedoria. E quando Atenas morre, a coruja fica ao lado dela, né? Então tem esse significado também de que ela meio que absorveu a sabedoria de Atenas. E tem o significado de que o povo da Grécia Antiga, isso foi a pesquisa que eu fiz, o povo da Grécia Antiga acreditava que a coruja tinha uma luz interna. Eu achei essa metáfora maravilhosa. E era essa luz interna que fazia com que a coruja enxergasse de noite. Né, eles acreditavam que a coruja enxergava, tinha visão noturna por causa dessa luz. E eu quis muito usar essa metáfora, né, no livro, da brincadeira com, né, assim, às vezes, né, você acha que você sabe muito, mas não sabe de nada. Sabe nada. E da luz interna do animal. Enfim, dessa crença, né? Aí foi por isso. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Conta um pouquinho da história do livro, então. Conta um pouquinho pra gente sobre a coruja que não sabia de nada. Então, é uma história de uma menina que adora ler, e ela sempre escolhe ler embaixo dessa árvore onde é a casa da coruja. E um belo dia a menina chega lá e a coruja não tá no lugar que ela sempre está. Daí a menina espera, a coruja volta super triste, dizendo que perdeu um cordão muito importante, que é o cordão da sabedoria. É por causa do cordão que ela é conhecida como símbolo de sabedoria. E aí a menina fica super confusa no início. Fala, não, mas não é por causa do eu nunca vi o seu cordão, mas o que tem esse cordão? E a menina não entende, assim, por que a coruja fica tão triste que perdeu algo que para a menina era tão sem importância, né? Assim, tão super, não é por cordão nenhum que a menina aí vai lá e quer estar na companhia da coruja. Enfim, o livro vai muito ao diálogo da Isa e da corujinha, enfim, tentando entender, né, aquele sentimento de tristeza do cordão sumido, do que significa aquele cordão realmente, ou o que significa a presença da coruja para Isa. O livro vai conversar sobre isso, né, a relação de amizade das duas, por que uma é importante para a outra. E será que esse cordão é realmente tão valioso assim? Né? Enfim, é por aí. Você considera o teu livro um livro para criança ler ou um livro para o adulto ler para a criança? Os dois. A criança, eu acho que a criança vê de forma diferente. Né, a criança vê mais as ilustrações, né, assim, acha, assim, a criança não entende a profundidade do que está sendo tratado ali. O adulto já consegue, eu dei o meu livro de presente para alguns amigos, assim, que nem têm filhos. Mas porque eu queria dizer para eles, assim, sabe, tipo, eu sou tão feliz que você existe. Né, foi essa mensagem. Então, eu quis que o livro significasse isso também, assim, sabe? Que o adulto pudesse ler e que a criança pudesse ler. Muito legal. Tô fazendo um barulhão aqui agora, tá? Relaxa que tem uma obra aqui do lado, então barulho é o que não falta. Você falou de ilustração. Eu juro que eu não vou tentar falar o nome da ilustradora do teu livro, que é humanamente impossível, acho que só você vai conseguir. Mas ele é inteiro e aquarelado, e o livro infantil a ilustração tem uma importância fundamental, né? Fantástico. Fundamental, assim, quando eu escrevi a história, eu não tinha... Primeiro eu queria que minha filha desenhasse,
com o traço dela mesmo, sabe? Só que aí ela estava na época com 7 anos, ela tinha 7 anos. E aí eram 32 páginas de desenho. E aí eu comecei a ver, assim, eu falei, gente, eu vou acabar ficando nervosa, né? Porque a criança não tem isso, assim, de sentar, não tem a disciplina. Vou sentar, vou desenhar para fazer para a mamãe. Não tem isso. Ela ia ficar desenhando. Não sei o quê. Aí eu, assim, não vai dar certo isso. Assim, né? Vai virar outra coisa. E aí eu achei a Ana, chama Ana Svietlik Horodeka. A Ana, como? Aninha. Maravilhosa. Ela enfim, é uma ilustradora assim que vai muito pro lúdico também. Ela vai muito assim. Quando eu entrei em contato com ela, ela falou assim: olha só, mas eu não trabalho por prazo, eu trabalho por inspiração. Eu falei, amei. Fantástico, fantástico. Sabe assim, é isso que eu quero, você lê. Aí ela adorou a história, e aí ela foi cada mês que passava, assim, ela me mandava uma coisinha aqui, olha, o que você acha dessa ideia? O que você acha? E eu amava tudo, eu falava, nossa, gente, que bênção, assim, meu caminho ter cruzado com o da Ana, porque era tudo que eu queria para a história, era o que ela tinha para oferecer, sabe? Então, assim, foi de uma generosidade incrível, o processo criativo todo com ela, assim, foi uma delícia. Ela foi muito participativa, porque tem ilustrador que é quase um robozinho, assim, né? Assim, são ótimos, tecnicamente são ótimos, né? Tecnicamente são ótimos, mas não cria essa empatia, né? O suco, né? Assim, aquele a mais, aquele a mais. E ela não, cara, ela gostava de debater as ideias, de saber o que eu estava achando, e ela quis muito conhecer os desenhos da minha filha para entender o que estava na minha cabeça. Aí te conquistou de vez. Foi uma delícia trabalhar com ela. Quando ela ficou pronta, assim, foi aquele respiro de, sabe? Nossa. Que legal, que bom. Ficou do jeito que eu queria. E planos, Caroline? E planos? Quais são os seus próximos planos, próximas obras? Qual que é o próximo livro? O que você tem na cabeça? Eu estou fazendo um livro agora sobre mágica, chama... Eu não sei como é que vai ser o título ainda em português, porque eu tô fazendo em inglês primeiro. E chama... É mais ou menos assim, Prazer em Te Conhecer, meu nome é Mágica. É tipo isso. É sobre um cachorrinho e a Isa também. A Isa não sai da minha cabeça. A Isa agora já ocupou espaço aí, agora não vai ser tão fácil. E aí também é uma conversa, eu gosto dos diálogos, adoro diálogos. E é uma conversa sobre o que é mágica, o que é mágica pra gente, né? Assim, o que é mágica pra você? Você consegue ver mágica no seu dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas que acontecem. Enfim, é sobre isso. Daí a gente está na fase de produção, assim, de encaixar o texto, as ilustrações estão prontas. Quem fez a ilustração dessa vez foi outro nome bem difícil, é o Marcin Pivovarski. Você gosta de gente com nome difícil? Ai, adoro. Tem nome difícil? Vai fazer o meu livro. Que legal. E outra coisa, aí você gosta da Isa, e a Isa com bichinhos, né? Um foi coruja, agora é cachorrinho. Você sempre bota um bichinho, o que é muito legal também. Eu gosto dessa relação, porque é muito assim a relação da criança com a natureza também, sabe? Do respeito com os animais. Tem esse intuito também, né? Muito legal. Carol, nosso tempo voa. Eu quero saber o seguinte: vamos dar o serviço. Aonde que a gente encontra aqui no Brasil, por favor, nesse mundão, a coruja que não sabe de nada? A Coruja que não sabe de nada foi lançado pela Hanoi Kids, que é uma editora assim que, nossa, foi de uma atenção e um carinho comigo, assim, maravilhosos. E o livro pode ser encontrado na Amazon aí do Brasil. É a forma mais fácil de chegar no livro. É isso. É pela Amazon.
Que legal. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre Caroline Pool, quem quiser saber tuas ideias, teus planos, os teus bichinhos, a Isa, teus filhos, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? Eu tô no Instagram só, eu tenho só uma conta e fico lá Já no tá bom. Instagram quietinha, posto umas coisinhas do meu trabalho aqui e ali, mas chama caroline.pool, que aí é o meu sobrenome, .author, que Tá. é o jeitinho que vocês têm aí de me achar. De achar. E aí pode te escrever, você responde, dá sugestão, fala um pouco mais sobre a Isa, fala sobre as corujinhas, os cachorrinhos e todo esse mundo maravilhoso. Sim, eu não sou muito ativa, não, mas eu respondo. Devagarinho. Isso. Caroline, eu quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez pela tua ideia, pela forma de teu pensamento, pela tua escrita, e não pare. Tendo novidades, fala com o pessoal da LC, volta aqui para tomar um café com a gente, por favor. Obrigada, querido. Obrigada pelo seu tempo, viu? Pela sua atenção, pelo seu interesse em me conhecer o meu trabalho. Te agradeço de verdade. Vai ser fantástico. E a vocês que escutaram mais essa edição aqui do Café Cultural, meu grande abraço. A gente volta logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse. Tchau, Caroline. Um abraço, tudo de bom.